Essa semana, pipocaram no meu celular diversas mensagens de deboche, meme, de uma pergunta que a Anitta tinha feito durante uma live sobre política com a Gabriela Prioli. Vamos olhar a pergunta aí. Se o vereador ele faz as leis para o município, assim como o deputado estadual para o estado, se eu entendi certo, por que então não seria um deputado municipal? Três pontos importantes aí. Primeiro, a pergunta da Anitta é muito razoável. Não se justifica nenhum tipo de deboche ou meme em relação à pergunta dela. Eu chutaria que a imensa maioria dos brasileiros tem não só essa dúvida, como as mesmas que ela teve durante toda a live. É por isso que a gente precisa muito de uma formação política, de discussões políticas de estrutura. Não estou falando de político partidário, não estou falando de projeto político, mas de estrutura política brasileira. Segundo, vou responder pontualmente à pergunta da Anitta. Por que são vereadores e não são deputados municipais? E terceiro ponto importante, eu percebi que a Gabriela, apesar da live ter sido muito boa, e vale a pena você assistir, teve uma dificuldade de explicar a relação de separação dos poderes com a estrutura federativa. Principalmente porque faltava a capacidade de ilustrar, ela não podia mostrar muita coisa já que ela estava no Instagram. Então vou mostrar algumas coisas aqui para conseguir ilustrar aquilo que a Gabriela não pôde lá no videozinho dela, na live que elas fizeram. Vereador. Eu sei que é muito chato a gente ter palavras diferentes para funções que são muito parecidas. Seria muito mais fácil se tivéssemos deputado federal, deputado estadual e deputado municipal, mas não é assim. E a explicação para isso remonta à nossa história. Na verdade, a palavra vereador vem do processo colonial português. A metrópole Portugal, quando havia vilas ou cidades mais desenvolvidas, ela designava algumas pessoas para administrar essas vilas e cidades. E essa pessoa que administrava os interesses locais era chamada de vereador. Tem gente que diz que a palavra vereador vem de vereia, que significa administrar. Outros falam que vereador vem de uma retração, de uma compressão da palavra verificar. Mas isso não importa pra gente. O que importa é que o Brasil tem vereador mesmo antes de ter tido presidente ou de ter tido Senado, na época da colonização. Desde 1532 nós temos um vereador na Vila de São Vicente, lá onde hoje é São Paulo. Mas, naquela época, a função do vereador era completamente diferente de hoje em dia. O vereador não era eleito pelo povo, ele era escolhido lá pela coroa portuguesa. E lá, para aqueles interesses locais, ele funcionava como um executivo, como legislativo e muitas vezes até como judiciário. Ele era um representante de Portugal para administrar os interesses locais. O que ficou guardado até hoje é que hoje o vereador, apesar de ser legislativo apenas, ele também resguarda os interesses locais. Então, como está vinculando a questão dos interesses locais, desde então mantiveram a denominação vereadores para aquele que legisla em prol dos interesses locais. E por fim, para tentar ilustrar um pouco o que foi apresentado lá na live, para mostrar melhor como que funciona essa estrutura política brasileira, a relação entre separação dos poderes e entes federativos, eu montei um quadrinho e agora a gente vai acompanhar a construção desse quadrinho, acho que vai ficar bem mais fácil. Dá uma olhada no quadrinho aí, ó. Primeiro, o quadrinho fala de federação e separação dos poderes. Aí aqui nós temos os poderes e aqui nós temos os entes federativos na vertical, tá vendo? Na separação dos poderes, você tem uma aulinha específica de separação dos poderes e uma outra aula específica sobre federação. Depois procura lá no canal que você vai encontrar essas aulas. Bem, os poderes nós já vimos que são divididos em primeiro poder, o poder legislativo, tá aí. Depois o poder executivo e depois o poder judiciário. E a divisão dos entes federativos brasileira é feita em União, Estados-membros e o Distrito Federal. Eu vou, para fim didático, colocar o Distrito Federal aqui, Brasília, junto com os Estados-membros e municípios. E aí a primeira pergunta é: quem é o poder legislativo da União? Isso aí, respondeu certo quem disse o Congresso Nacional. Tem um vídeo super bacana que eu explico o Congresso Nacional a partir da obra do Oscar Niemeyer. Depois olha lá. Congresso Nacional é esse que é formado pela Câmara dos Deputados e Senadores. Eles fazem as leis federais, as leis da União. O Poder Executivo da União é a Presidência da República, representado pelo Presidente da República, o homem poderoso no Brasil, que tem os seus ministros de Estado como assessores. O ministro da Economia, o ministro da Educação, como você está vendo aí. E, por fim, o Poder Judiciário, que é formado pela Justiça Federal, que vai julgar aqueles casos que envolvem a União. Dentro da Justiça Federal, que é um pouco mais complexa, a gente também tem uma aula específica sobre Justiça Federal, tem o TRF, o TRT, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente vai para os entes federados, Estados-membros e Distrito Federal, o Poder Legislativo já é formado pelas Assembleias Legislativas. Ali trabalham os deputados estaduais.
Já o Poder Executivo é formado pelo governador, o governo de Estado, e quem assessora o governador não são ministros, são secretários de Estado. Aqui a gente tem secretário de Educação, secretário de Saúde. Já no Judiciário é formado pela Justiça Estadual. É aquele tribunal de justiça que vocês conhecem e recorrem para casos simples, como, por exemplo, divórcio ou uma cobrança de aluguel. Quando a gente passa para os municípios, o Poder Legislativo Municipal, como nós já vimos e respondemos à questão da Anitta, é formado pela Câmara Municipal, onde trabalham os vereadores, eles que legislam para o interesse local, o interesse do município. Depois, nós temos o prefeito, que representa o executivo do município. E ali estão os secretários municipais que o auxiliam no trabalho. E, por fim, nós não temos poder judiciário municipal. O fato de não termos poder judiciário municipal está muito explicado pelo custo elevado que o poder judiciário traria para diversos municípios que são muito pequenos. Então acaba que as questões que envolvem o município são julgadas pelo Tribunal de Justiça. Uma última informação que é muito importante é que muita gente confunde achando que há hierarquia entre os entes federativos, que se uma norma da União conflitar com uma norma do Estado, a da União deve prevalecer, o que é falso. A divisão federativa, como a gente já viu, ela não é uma divisão por hierarquia, ela é uma divisão por competência. A Constituição define exatamente, ou pelo menos quase exatamente, e quando não define, o Supremo Tribunal Federal define, qual é a norma que vai valer. Vamos supor, por exemplo, que a gente queira uma lei para definir nome de rua. A Constituição diz que interesse local, ou seja, definição de nome de rua, deve ser definido pelo município. Então, se o Congresso Nacional elabora uma lei para mudar o nome de uma rua no seu bairro e o vereador, que em tese na sua cabeça poderia ser hierarquicamente inferior, mas não é, elabora uma lei para mudar o nome daquela mesma rua que o Congresso Nacional elaborou, qual que deve prevalecer? A lei federal ou a lei municipal? Resposta: lei municipal. Porque o poder federal não é maior, não é mais poderoso do que o poder municipal. A grande verdade é que a Constituição diz que é a competência do município. Então, é a competência do município e, nesse caso especificamente, deve prevalecer a lei municipal. Tá certo? Espero que vocês tenham tido essa visão maior, entenderem melhor isso. Claro que tem aspectos específicos para cada uma deles. Tem uma aula só sobre separação dos poderes, uma só sobre federação, uma só sobre os poderes em si, o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, mas assim a gente consegue ter uma visão mais macro e a gente começa a entender melhor isso. Bem, obrigado pela live, Anitta, foi muito boa. Espero que você faça outras e que cada vez mais pessoas façam isso. A gente precisa de letramento político para começar a ser de fato cidadão.